eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida irmandade e também com as visitas do canal. Posto esta obra no canal Obras de Deus. Deus seja louvado. Amém. Meus queridos irmãos e visitas do canal, esta é uma obra que o Senhor coloca avante para contar, e o Senhor está dando tantas palavras, o Senhor está dando tanta direção que eu creio que essa vai ser um pouquinho maior. Peço aos irmãos um pouco de paciência, que fiquem na comunhão e não se escandalizem, por gentileza, porque a obra foi do jeito que aconteceu, do jeito que o Senhor colocou, sem tirar, sem pôr nada, sem modificar. Do jeito que foi, eu vou contar, para a honra e glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus. E para o mundo, ou seja, para o mundo, as coisas de Deus são loucura, né? Louvado seja Deus. Mas continue na comunhão. Esta é uma das obras que eu estou escolhendo bastante as palavras, porque do jeito que o Senhor coloca para contar, louvado seja o nome do Senhor, eu vou contar, mas escolhendo bastantes palavras, porque eu não quero expor ninguém, não é intenção de ficar famoso, conhecido, não é intenção. Se você de repente, só tem duas pessoas que sabem desse canal, um é meu amigo que eu falei outrora, que ele é muçulmano, que ele me comentou, que eu também não vou dizer o nome, e o outro é uma pessoa aleatória que falou algumas coisas contra, como que se Deus não agisse. Eu falei: olha, veja esse canal, escuta umas obras que Deus tem feito na minha vida. Nem conheço a moça, né? E assim, ela era muito do contra. Se brincar, foi um comentário aí que foi feito aí, usando até outra pessoa. Mas louvado seja Deus. Então, meus irmãos e visitas do canal, fiquem na comunhão. Tudo é para honra e glória do Senhor. Se você souber, talvez, quem eu seja, ou quem acha que eu não sei, deixe-me quietinho. Louvado seja Deus. A intenção não são essas intenções que eu falei atrás agora. Não é nenhuma dessas intenções de ficar famoso. Não, a intenção que o Senhor coloca no coração, e hoje eu entendi mais um pouco, que essa é uma obra que Deus quer que aconteça, de relatar esses testemunhos que o Senhor fez. Louvado seja Deus. Hoje eu terminei de entender que o Senhor que quis assim, e eu agradeço a Ele. Então, voltando aqui à obra, o que acontece? Eu vou guardar o nome das pessoas, devido eu ter orado, eu creio bastante, sempre assim, depois que eu me converti ao Senhor, sempre busquei o Senhor. Me falavam outrora, antes dessa graça na congregação, antes mesmo de virar, vamos pôr, evangélico, irmão evangélico, me falavam de outros caminhos, que o Senhor poderia estar neles, né? E eu fui até caminhos errados, eu consegui ir nesse local, porque falava que Deus estava ali. Mas o Senhor, Ele é o nosso Deus, é o Senhor é quem nos guarda, quem nos protege. E nisso, graças a Deus, o Senhor me libertou desses caminhos errados, né, que me falavam que Deus estava neles. E eu vim para essa graça. Não começou na congregação, na graça de Deus. Foi em outra denominação, como outrora aí eu já comentei com os irmãos. Mas assim, o Senhor pouco falava comigo. Eu falo com todo respeito, com toda a verdade, e digo a todos que eu estou com as minhas faculdades mentais perfeitas, louvado seja Deus. De vez em quando pode ser que eu esqueça alguma coisinha, não sou muito bom de guardar nome, algumas coisinhas e tal, mas os irmãos tenham paciência, também não é intenção nenhuma de falar sobre nomes de pessoas, identificações e tal. E com isso, nessas outras denominações, que na verdade foi só em duas, né? Foi uma que o Senhor me converteu, louvado seja Deus, e ali o Senhor falava pouco comigo, mas falava algumas vezes. E tem umas palavras que o Senhor fala que eu gravo, eu escrevo na Bíblia, quando o Senhor falava comigo, assim, hoje, louvado seja Deus, hoje o Senhor fala muito comigo, louvado seja Deus. Eu até estava comentando esse dia, mas não vou entrar nessa parte, eu vou entrar na obra que o Senhor põe de contar. Então, assim, eu vim vários anos nessa outra denominação, que eu já disse outrora, eu não vou entrar nessa parte, é evangélica também. Depois de lá, eu fui para a mesma denominação, mas outra igreja, entendeu? Do mesmo segmento, da mesma denominação.
E através de muitas brigas, eu já disse outrora, que essas pessoas, dessas outras denominações, eu peguei e senti de Deus de me afastar dessas pessoas. Tem algumas pessoas, infelizmente, que são cancerígenas, são cheias de cóleras, é muita briga, e eu senti de Deus de me afastar. No que eu senti de Deus de me afastar, como eu disse outrora, o Senhor me deu de naquele ponto que era aonde eu estava, eu tenho até hoje, né, uma residência, tinha um ponto de comércio. Louvado seja Deus por isso, que é outra obra que o Senhor me deu, que me disse aí para trás, se você quiser ver, que diz assim, que esta é a promessa que jurei aos seus pais que te daria. Foi a compra desse imóvel, dessa casa, louvado seja Deus. Então, assim, estou resumindo tudo porque faz parte da obra, e é um resumão da parte da obra. E o Senhor me deu para abrir ali, virar uma casa de oração, realmente, casa de oração. Nunca pedimos um dízimo, nunca pedimos nada nessa parte, onde eu orei a Deus, falei, Senhor, o que eu digo, o que eu sou, porque foi tudo direção de Deus, tudo direcionamento de Deus, do Senhor, até agora, louvado seja Deus. E o Senhor me diz apenas, diga que tu és um servo de Deus. Olha, eu nem conhecia esses termos, porque esses termos, são mais usados nessa graça na congregação, na graça do Senhor na congregação. Mas o Senhor já havia me dito isso. Diga apenas que tu és um servo de Deus. Louvado seja Deus. Sabe, e essa conversão, vamos dizer assim, na igreja evangélica, vou dizer dessa parte, os irmãos perdoam, ela começou em 2003, 2002 para 2003. Então de lá, meus irmãos, e continuando aqui onde eu parei, aqui tá com barulhinho, eu coloquei um hino bem baixinho aqui por conta do barulho que tá aqui. Eu seguindo a Deus, servindo ao Senhor, igual outrora eu disse, retornando ao raciocínio, ele nunca pediu um dízimo, nunca pediu nada, e trabalhando em um dos serviços, uma das empresas, era também como motorista de aplicativo, como é também, louvado seja Deus até hoje também, louvado seja Deus. Eu levei uns irmãos da congregação, igual eu tinha levado várias e várias outras vezes, e tem outra obra aí que diz, o Senhor me diz, visita a minha igreja, onde o Senhor falou, e eu ouvi a voz dele falando no meu ouvido, visita a minha igreja. E eu perguntei para o Senhor, onde é a sua igreja, Senhor, para que eu visite? E o Senhor me disse, Congregação Cristã no Brasil. Ah, glórias, salabassuriabalaias, xalabaias, glórias, aleluias, santo, 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 santo é o Senhor. Glórias, 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 glórias a Deus, santo é Deus. E nisso vim para essa graça santa na congregação. Mas irmãos, agora começa a obra. A obra já havia começado, que eu vou contar, o Senhor coloca para contar. Irmãos, e no meio dessa questão, quando eu estava antes de vir para a congregação, um pouquinho, estava nessa casa de oração, né, que aparecia pessoas, a gente orava 1 hora todos os dias, buscando o céu, buscando o Senhor, louvado seja Deus. O Senhor me deu a entender uma intimidade com Ele, mas outrora eu fazia uma força tremenda. Eu falo isso porque o Senhor me confirmou quando eu estava na congregação já, servindo a Deus. Eu sou um sentador de banco, que estou ali humildemente servindo o Senhor, vigiando para que não caia, vigiando, sabe, se pecou. Não existe pessoa sem pecado, só o Senhor e aquele que o Senhor já levou também sem pecado. Então, assim, peca, pede perdão para Deus, abandona, vigia, vigia, vigia. Eu sei que o Senhor tem que melhorar bastante, eu falo isso no sentido de saber que eu tenho que melhorar bastante, tem que ter mais honra, e por aí vai, e continuando, né? E certa vez, até o congregado, já na congregação, o Senhor virou para mim e falou assim, usando o servo de Deus, né? Falou assim, olha, falou para mim, foi o Senhor que falou para mim, falou assim, ó, toda oração que foi feita por você nunca será esquecida diante de mim, mesmo depois que eu te recolher. Anteriormente, você fazia muita força para falar comigo, orar, e o Senhor veio me dando palavras, sabe? E eu sei que é para mim, eu sei que foi para mim, foi o Senhor que me disse. Louvado seja Deus. Então o Senhor confirmou aquele, como posso dizer, aquele período, né? Aquele período ali que passou,
E quando o Senhor me chamou nessa graça na Congregação Cristã no Brasil, volto a dizer, esse canal não tem nada a ver com a congregação, não tem nenhum ligamento com a congregação, louvado seja, eu sou apenas um irmão contando da obra, que a congregação está nela, na obra. Deus abençoe os irmãos aí. Aí, eu vim para essa graça na congregação, então tinha assim, eu achei tremendo, porque o Senhor nunca pediu para pedir nenhum real das pessoas, nenhum dízimo, nunca me pediu essas coisas. Eu gosto de andar muito na comunhão, ligado no céu, ligado no Senhor. Já teve dias de pessoas sentirem, mas uma coisa o Senhor te colocou no meu coração. Se alguém sentisse de ofertar alguma coisa, era para pegar. Com todo respeito, é claro, né? E já aconteceu, irmãos, igual teve uma obra em que o Senhor deu a direção, já estava no meu coração há muitos anos, em que a continuação também faz tudo parte dessa obra. Eu disse que vai ser essa obra maior do que as outras no tempo. Então, assim, já teve tempos, anos e anos, o Senhor me colocava no coração para que eu vá e fosse para uma praça, aqui na minha cidade, pregar a palavra. Pregar a palavra e na comunhão com Deus. Né? Não é porque eu vim para essa graça na congregação agora que eu tenho comunhão, não. Eu praticamente, depois de virado crente, louvado seja Deus, eu já tinha essa comunhão com o Senhor. Agora, o Senhor fala comigo. Agora o Senhor está muito mais pertinho de mim. O Senhor, aí ó, estou falando com os irmãos, pousou quase um pássaro em cima de mim aqui. E continuando assim, meus irmãos, louvado seja Deus. E eu seguindo o Senhor, aí o Senhor colocou muito o que eu deveria vestir, até para o que eu deveria vestir para pregar a palavra nessa praça. Irmãos, é tremendo servir a Deus. E assim foi feito. Louvado seja Deus. E assim eu fiz durante um determinado tempo, pregando nessa praça dessa igreja. Teve pessoas que viram as roupas que eu estava vestido, pessoas que vieram atrás de mim. Ai de mim que sou pecador, sou um pobre, sou um servo de Deus apenas, né? O que o Senhor manda dizer lá, sou apenas um servo de Deus. Que é muita honra ser um servo de Deus. É uma das maiores honras que existe na vida ser um servo de Deus, ser uma serva de Deus. Louvado seja Deus. Aí, meus queridos, continuando essa obra, quando eu vim para a congregação, então assim, a instrução que nós tivemos, igual eu falo na obra lá, onde tem um vídeo aí dizendo que o Senhor me chama visita a minha igreja, eu troquei como se fosse quase da água para o vinho, no sentido de as doutrinas que outrora eu conhecia nas outras denominações, na outra denominação, vamos dizer assim, que eu não fiquei pulando de galho em galho, como eles dizem na outra denominação. Na outra denominação eles dizem essas coisas. Se você vai em muitas denominações diferentes, está pulando de galho em galho, até te chama de macaco, pulando de galho em galho. E até fala que, igual eu disse outrora, que não deve se pescar no aquário dos outros, ou seja, de outra denominação. Mas nessa graça santa na congregação não existe esses termos. Não existe. O nosso Senhor, o nosso sumo pastor é Jesus. E Ele é o pastor nosso. Então nós podemos ir em qualquer igreja da congregação que está no Brasil, nós estamos servindo a Ele, escutando o Senhor. Louvado seja Deus, não tem essa coisa. Né? Quem pensa isso é que veio com dogmas de outras denominações, que fica com medo de perder membro, se existe isso e não é uma crítica, fica com medo de perder membro. Então, assim, são dogmas de outra denominação. Então, assim, não vem de Deus essas coisas, porque a seara, as ovelhas são do Senhor, é do Senhor Jesus. E continuando, faz tudo parte da obra, alguns conselhos também, louvado seja Deus. E continuando aqui, meus irmãos, quando eu vim, não vou citar nomes, os irmãos, por favor, não tente, talvez descobrir. Então, assim, foi uma diferença, meio que de paradigma, não sei se posso usar essa palavra certa, devido às doutrinas. Porque eu vim outrora, como eu disse naquela obra do Visita à Minha Igreja, pessoas que eu conhecia, pessoas que eu tinha plena confiança, muita confiança, me diziam que a congregação era uma seita, me diziam que a congregação veio da Itália com doutrinas da Itália, do país da Itália, teve estudos falando sobre isso. Então eu vim desse jeito, mas o Senhor, glória a Deus, foi quem me chamou com a voz dele, me convidou, me mandou, visita a minha igreja. E eu perguntei, qual é a tua igreja, Senhor, para que eu visite? E me falou, Congregação Cristã no Brasil. Glórias a Deus, santo é o Senhor. Então, meus irmãos, entrega seu caminho ao Senhor,
confia nele e no mais tudo ele fará. Eu sou desse modelo, desse sentido da palavra também. Então eu já vim para me entregar, chamei minha esposa na época, né? Se os irmãos depois souberem quem eu sou, não levo, não comento essas coisas em nome do Senhor Jesus. E continuação, a minha esposa foi uma vez, como o Senhor me chamou, e eu sei que o Senhor está no meio de nós, e faz parte, tudo isso que eu estou dizendo, faz parte da obra que Deus manda contar, meus irmãos. Igual, eu já vi o Senhor 2 vezes, e uma vez eu acho, e vi o anjo uma vez, já vi várias vezes, assim, e eu digo isso para honra e glória do Senhor, e o Senhor já me deu a entender que o Senhor Jesus está no nosso meio, ele já está no nosso meio, não é de agora não, meus irmãos. Não é de agora que o Senhor Jesus está no nosso meio. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, meus queridos, e visitas do canal também são queridos, louvado seja Deus. Então, assim, vim perguntando e o Senhor veio me explicando algumas coisas. Onde eu contei numa das obras passadas, chamada Sinais de Deus, onde o Senhor me disse quem eu sou. Eu sou simplesmente, meus queridos, em Deus, louvado seja Deus, como uma palmeira, meus irmãos. Aquela que se adequa aos climas. Eu não gosto de ficar reclamando de clima, não gosto. Sou como uma palmeira perante o Senhor. Louvado seja Deus. E tem mais um irmão também. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, continuando aqui essa obra que Deus me deu, que eu fui buscar no Senhor algumas vezes, que eu digo lá para Deus, quem eu sou, Senhor? Confirma comigo. E o Senhor me deu aqueles sinais da confiança que eu já não tenho dúvida alguma. Louvado seja Deus por muitas e muitas coisas. É só simplesmente olhar os sinais de hoje que não tinham. Louvado seja Deus. E continuação, meus irmãos, eu falo tudo para a honra e glória do Senhor. Eu me relutei muito de contar essa obra. Me relutei demais, mas eu creio que o Senhor coloca no meu coração e direciona nessa parte. E continuando aqui, meus irmãos, aonde eu parei lá, então o Senhor me chamou, eu convidei minha esposa, uma serva, né, vamos dizer assim, que gostava de fazer seus chás para as mulheres, e louvado seja, eu não vou entrar nessa parte, teve que trocar todo vamos dizer o dogma, a doutrina, né, que deveria já ser essa mesma doutrina nas outras denominações, que eu não vou entrar nessa parte também, que não sinto de entrar nessa parte, mas sinto de falar segundo o Senhor coloca, segundo o Senhor prega para mim, o Senhor me mostra, e tem falado ao meu coração, tem pregado e tem louvado seja Deus. E aí, meus queridos irmãos, eu disse até a esposa, eu não ia dizer, mas precisei dizer. Mas então, assim, não é minha mãe o que eu vou dizer, já vou deixar bem claro, mas assim, como eu fiz uma mudança radical, louvado seja Deus por isso, né? E segui o Senhor, mesmo o Senhor falou para mim até voltar para lá, eu falei, Senhor, me perdoa, em oração. Agora que eu te achei, meu Deus, agora que o Senhor já me direcionou, deixa eu ficar junto com o Senhor, ouvindo a tua palavra, a tua voz. Isso aí é um pouco da minha particularidade com o Senhor. E fiquei firme nessa denominação da congregação que está no Brasil. E assim, meus irmãos, louvado seja, já teve dias, depois dessa graça na congregação, que eu fui fazer o que a palavra diz, entra no seu quarto, fecha a porta, ora em segredo, que em secreto o Senhor te responderá. E já aconteceu, de eu estar orando, falando com o Senhor, e o Senhor responder no meu ouvido na mesma hora. Só que o Senhor já sabia o que eu ia dizer. E não é isso que eu vou dizer, mas era como assim, olá, tudo bem? Tudo. Onde você? Eu estou olhando ali. Tipo isso, mas não era isso que eu estava falando com o Senhor. Eu fechava minha boca, o Senhor já respondia assim, parece que no mesmo segundo que eu acabei de fechar, o Senhor já respondia. Que a voz acabou de sair sobre a pergunta, alguma coisa que eu falava com o Senhor já respondia no meu ouvido. E eu me senti como, se eu não me engano, Pedro, que estava no barco, quando o Senhor disse, lança a rede para cá, e ele olhou para o Senhor e falou, Senhor, se aparta de mim, que eu sou pecador. E eu me senti como se eu estivesse do lado de cá, num lago cheio de porcos, cheio desculpa a palavra, de estrume, a palavra mais bonitinha, estrume de porco. E eu estava ali, o Senhor estava comigo, naquele ambiente, naquele lugar, eu me sentia assim, sabe, como muito sujo naquele lugar. Louvado seja Deus, o Senhor falando comigo, escutando a voz no meu ouvido do Senhor. Louvado seja Deus, santo é o Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Falo tudo isso para a honra e glória do Senhor, meus irmãos. Já teve também uma obra, e quem sabe o Senhor dá de contar essa obra, onde o Senhor me mostra algumas coisas. Visão, irmãos. Já vi uma porta abrindo o céu branca e vindo
um pergaminho, espécie de um pergaminho, alguma coisa encostando na minha boca. Já vi tudo isso, já vi pena encostando. Louvado seja, eu já vi anjo na igreja, na hora do culto, meus irmãos. Já vi irmão pregando com asa, irmãos. Louvado seja Deus, eu falo para louvado seja Deus. Para honra e glória, labassurie, dalaias, sarabaias, choramboiandetata. Glórias a Deus, eu falo para a honra e a glória do Senhor. Eu já vi, o Senhor já me deixou ver essas coisas. Glórias, 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 glórias a Deus, meus irmãos. Tudo é para a honra e a glória do Senhor. Santo é Deus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Já vi tudo isso. O Senhor já deu de ver, meus irmãos. Então, meus irmãos, com todas essas situações, meus irmãos, e orações e tudo, certa pessoa, que eu não vou dizer quem que é, os irmãos, por favor, tenha só como certa pessoa, com uma amizade muito grande, né, conhecendo outra pessoa, na verdade, que é psicólogo, não vou dizer se é homem ou mulher, é um psicólogo, né, para não dar um resquício, porque a intenção não é denegrir, a intenção não é mostrar, não é ficar famoso, a intenção não é essa. A intenção é contar os testemunhos, glórias a Deus, que o Senhor já fez, com a verdade de cada testemunho diante de Deus e dos homens. E nisso, meus caros irmãos, visitas do canal, louvado seja Deus, santo é o Senhor. Tomo muito cuidado com tudo que eu estou dizendo, mas foi tudo a pura verdade, meus irmãos. Pode ser que eu encoste alguma coisa em outra obra, igual eu encostei essas agora, faz tudo parte. E aí, meus irmãos, orando e buscando de Deus, o Senhor já me deu até de conhecer e entender os animais. Alguns animais eu consigo entender, não é sempre. Existe um local da oração, um local da comunhão com o Senhor, que a gente entende tudo. Se a pessoa soubesse expressar, se a pessoa, o animal, eu entendi tudo. Tanto que eu ouvi um galo falando para mim, chamando o meu nome, dizendo, cuidado, glórias a... E aconteceu, depois que eu gravei essa obra, meus irmãos, sabe o que aconteceu? Eu não gravei o que aconteceu depois, porque aconteceu depois que eu gravei a obra, que eu senti de contar para os irmãos. De frente de casa, quase de frente de casa, teve um irmão lá que foi assaltado, roubaram a casa dele. E era uma moça com um cachorro. E depois que aconteceu tudo isso, eu fui pensando o que tinha acontecido aquele dia. Era o mesmo cachorro daquele povo que queria entrar na casa da minha mãe, que deixou o portão aberto. Que o Senhor mandou ter cuidado, eu cheguei lá e eles saíram correndo. Entendeu, meus irmãos? É tudo verdade. Os testemunhos são todos verdadeiros para a honra e glória do Senhor. E continuando aqui, meus irmãos, no meio de todas essas coisas, eu conseguindo às vezes entender os cachorros, eles não conversam, mas tem alguns, se você prestar bastante atenção, você vai entender eles te pedir comida, você vai entender, só que eu já entendi eles falando, sabe, do jeito deles. Você vai entender eles pedindo comida, eles chamando os outros para ir atrás de alguma coisa. Pode ver o cachorro, quando ele chama os outros, vai um monte correndo, não sabe nem para onde, vai pro rumo lá, porque ele chamou. E assim, os irmãos perdoam, por esses motivos que eu estou contando tudo isso, meus irmãos. E eu comecei a contar sobre esse colega, vou dizer essa pessoa com um colega psicólogo, começaram a achar que eu estava batendo das bolas, porque as coisas de Deus são loucura para os homens. Tanto que eu virei para certa pessoa e falei, olha, a partir de hoje eu não vou te contar muita coisa. O Senhor me abre nas particularidades. Volto a dizer, eu estou com os meus pensamentos, meus raciocínios tranquilos. Louvado seja Deus, tranquilo assim, certinhos. Glória a Jesus. Então, por tantas coisas estas, outras, e mais coisas que eu falava e acontecia, louvado seja Deus. Aconteceu que alguma pessoa, né, que conhecia um psicólogo, eu creio que eles começaram a conversar entre si. E o Senhor, eu falo creio por quê? Porque o Senhor começou a me visitar algumas vezes, dizendo que estavam de conluio, conluio, acho que chama, estavam de conluio contra mim nessa parte. E eu servindo a Deus já nessa graça santa na congregação. Não for irmãos da igreja, fiquem tudo tranquilos, só escutem a obra em nome de Jesus. E eu notei essa parte, né? E o Senhor de vez em quando me visitava. E quando o Senhor visita e fala, Ele mostrava para mim. E eu ficava tranquilo. Porque o Senhor cuida de mim. E eu sei, segundo o que o Senhor já passou para mim, que
que o senhor já disse sobre mim. Eu sei dessas coisas. Muitas coisas eu pedi até para o senhor trocar o veredito final. E eu até comentei com certa pessoa sobre isso, que trocar o veredito final, segundo a palavra dizia. Então, meus irmãos, e foi acontecendo tudo isso. Eu conseguia, às vezes, eu não vou dizer minuciosamente, para não colocar nada de estranho na cabeça dos irmãos, das irmãs, não. Eu conseguia entender os animais, conseguia entender muitas das vezes, não era sempre, tinha que estar na comunhão, nessa real comunhão, nessa real que eu falei outrora, essa real comunhão que o Senhor me deu para entender muita coisa, tanto que às vezes o Senhor me dava de entender o pensamento das pessoas, igual tem uma obra aí, outrora aí, em que tentaram me assaltar. Eu entendi, o Senhor me deu a entender, a moça falando para mim, ela falava de todo o coração, eu entendi o todo o coração dela, falando, moço, sai daqui, eles vão te fazer mal. Tem outra obra dizendo sobre isso aí, no meio desses vídeos aí, que são obras. Louvado seja Deus. Então, é por isso que eu ando na comunhão, costumo andar sempre na comunhão e manter essa comunhão. Louvado seja Deus. E com isso, meus queridos irmãos, teve até uma parte em que antes de eu vir para essa graça santa congregação, que o Senhor já tinha me dado a conhecer essa comunhão, louvado seja Deus, em que eu conheci, o Senhor me... Tipo assim, eu estava em outra denominação, lá eu tocava teclado, né, louvado se cantava também, louvado seja Deus, em outra denominação, sem ser na congregação. E uma vez nós fomos lá, fomos convidados e eu deixei minha Bíblia lá. E a minha Bíblia não é essa que eu comprei agora, mas eu tenho uma Bíblia que eu tenho ela lá na cabeceira da cama, lá para tudo. Lá está escrito promessas de Deus, palavras do Senhor. As últimas páginas, ela é antiga, está até descolando já muita coisa lá, mas ela está gravada ali, promessas e palavras e tudo mais que o Senhor me falava. E eu anotava. Das vezes que o Senhor falava comigo em outra denominação, eu anotava, porque... eu falo com todo respeito, não era sempre que eu conseguia ouvir, sabe, o Senhor falando comigo, mas eu anotava o dia. Tem coisas ali que eu não estou com essa Bíblia, que eu estou com a nova que eu tenho aqui, que eu comprei agora, grandona. Mas eu tinha tudo ali, eu esqueci aquela Bíblia, era meu tesouro. E eu queria voltar naquela outra denominação ali, porque ninguém... Eu não sei porquê, as Bíblias geralmente tem, eu falo isso com todo respeito, as Bíblias têm um nome escrito nela, tem telefone escrito nela, e às vezes os irmãos não ligam, não falam, não vai atrás de quem que seja o dono da Bíblia. Mas tinha tudo, ninguém me ligava, e eu ficava aqui no coração falando, mas as promessas de Deus que o Senhor me fez, especialmente a mim mesmo, né? Claro, né? E estão ali, como é que eu vou fazer? Eu preciso recolher essas informações, eu preciso olhar para as promessas de Deus e tal. E eu voltei ali, e ali o Senhor me usou bastante. Num dia que eu consegui falar com outro rapaz, tudo assim na comunhão com Deus, já é outra obra dentro dessa obra, né? Que eu fui ali e o Senhor me deu palavras e tudo mais, e eu conversei com aquele rapaz, onde que era aquele lugar ali, já tinha fechado um lugar que era o ponto X dessa outra denominação, tinha fechado, aí eu achei uma outra mais pra frente, um pouquinho do outro lado da rua, eu conversei com o rapaz, e ele quis saber, assim, meio desconfiado, ele falou, ele era meu sogro. Eu falei, olha, Deus mandou dizer um negócio para ele. E eu passei o que Deus tinha mandado dizer. Eu falei, eu vim cá recolher minha Bíblia, pegar minha Bíblia. Aí ele, sua Bíblia? Eu falei, Falei com ele. Ele falou que tinha fechado lá. E as palavras que eu dei pro sogro dele, que já estava parado até na graça, a graça de Deus, na denominação dele. E ele falou, nossa, Deus mandou dizer. Eu vou passar para ele disse, né? Porque ele tá parado. Só que lá fala tá desviado, né? Ele tá desviado. Eu falei, não, passa para ele que Deus falou, mas eu preciso da minha Bíblia. Aí ele olhou lá, minha Bíblia tava lá. Eu falei, gente, por que vocês não ligaram para mim? Olha aqui meu nome, meu telefone, tem meu endereço, liga para mim, eu vim buscar e tal, não sei o que. Resumindo tudo, naquele dia lá, o Senhor me deu de tocar nessa parte, que eu consegui entender os animais. Tanto que eu virei para ele e falei assim, olha aqui, eu vou chamar o passarinho e vai sentar ali. Meus irmãos, eu falo tudo isso para a honra e glória do Senhor. Então, assim, tem várias obras, sabe, meus irmãos? E continuando aqui essas obras que o Senhor dá de contar sobre essa Bíblia e tudo mais, louvado seja Deus. Tem outra parte também, já nessa graça santa na congregação, tudo isso eu estou contando, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor. Tem um programinha chamado, eu não vou falar o nome do programa, mas também tá uma sala da congregação que está no Brasil, montado, acho que hoje, se ele não é cooperador, não vou dizer o nome também, é ancião, se brincar, eu não lembro bem, mas tem há muitos e muitos anos, né? Que eu tenho lá, já são 7 anos que eu uso esse programa.
Mas pelo que já me falaram lá nessa sala, desse programa, também da congregação, leva o nome da congregação, tem muitos músicos, tem gente lá demais da conta. Hoje está meio parado, mas está lá. Inclusive o que fundou, se ele ainda for cooperador e não foi, eu conversei com ele esses meses para trás, mas não lembro se ele já foi, se de repente virou ancião e tal. É muito antigo, muito conhecido na obra de Deus esse irmão. Louvado seja Deus. Então, certa vez conversando com esses irmãos lá nesse grupo, nesse aplicativo X, que eu também não vou dizer sobre ele, porque a intenção não é essa dessa obra, mas também é de contar sobre isso. Teve um certo irmão, que eu também não vou dizer o nome, chamou, a gente estava numa comunhão tão grande, tinha vezes que a gente ficava cantando os hinos até de noite, madrugada, um cantava um verso, aí outra família cantava outro verso, uma comunhão muito gostosa, aí o outro cantava outro verso, aí o outro começava de novo cantando e tal, e o Senhor pegou o irmão lá, na virtude, e o irmão virou, só que ele deu o recado para a pessoa errada, mas o recado chegou para mim. Falou pro irmão: ó irmão, louvado seja Deus. O irmão era do violão, tocava violão. Falou: irmão, olha, e ele falando línguas e tal, e realmente sentindo a virtude de Deus, o Senhor no nosso meio, na união dos irmãos, glórias a Deus. E ele falou: irmão, o Senhor manda te dizer que hoje mesmo o Senhor vai ver um anjo. Esse outro irmão era caminhoneiro. Vai ver um anjo, hoje um anjo vai te visitar. E o outro irmão dando glórias a Deus, e esse irmão de entregar o recado, vou dizer o mensageiro, né, que é o irmão que estava falando, falou assim: olha, leva o seu violão para você cantar e ficar na comunhão com o Senhor para esse anjo aparecer. E passou, o irmão recebeu a mensagem, todos nós escutamos, porque fica todos escutando ao mesmo tempo. Era como se fosse um PABX, aqueles rádios PABX de caminhoneiro, mas não, é no aplicativo. No celular tem internet. E com isso, meus irmãos, foi isso que aconteceu. A hora que chegou a tarde, assim, para 6, 7 horas da noite, meus irmãos, eu estava dirigindo, parado, apareceu um anjo para mim. Não vou dar característica não, mas apareceu um anjo para mim que eu tomei um susto. Ele desceu do céu e ficou me olhando, sabe, com um olhão assim, me olhando, sem piscar, só me olhando. E eu fiquei olhando aquele anjo, meu coração e eu olhando aquele anjo, porque eu tomei um susto. O anjo veio do céu assim de repente e parou assim na frente. No campo de visão de quem está sentado no carro é mais ou menos um palmo de um homem, assim, e aquele anjo parado, ele não pisava no chão, ele não pisava na terra, ele ficava parado me olhando, sabe, assim, olhando para mim, não piscava, e eu olhando para ele olhando para mim assim, olhando assim para as afeições e etc e tal, assim, em mim, e de repente o anjo subiu. Aí eu ainda chamei o irmão, falei: irmão, louvado seja Deus. Depois, né, que eu entendi aquilo ali, depois, falei: irmão, o anjo não apareceu pro irmão não, apareceu, o irmão meio sem graça. Falei: pois é, o irmão entregou a mensagem errada, o anjo apareceu para mim, louvado seja Deus. Então, irmãos, assim, resumindo, isso tudo faz parte da obra. Agora eu vou voltar para a obra para os irmãos entenderem. Tantas coisas como essas e outras aconteceram, e eu comentava com certa pessoa que também não comentava com mais alguém, mas só mais com essa pessoa de vez em quando. O Senhor me deu a entender que essa certa pessoa, junto com outra amizade, que era psicólogo, vamos dizer assim, que eu não quero entregar ninguém nem falar nada, eles estavam de conluio, talvez até para me encostar. Por quê? Porque tudo aquilo que era aquela doutrina que outrora vivíamos, que é a doutrina que eu falo com todo respeito, os irmãos me entendam e as visitas do canal também me entendam, que são algumas doutrinas que não estão na Bíblia, foram tiradas de alguns entendimentos fora da Bíblia, distorcer às vezes até um pouco a doutrina. Eu vou citar uma para os irmãos entenderem, as visitas do canal, não é crítica não. Por exemplo, a festa de Junina, ela foi feita por tal do João, né? Não é coisa evangélica, não é dessa parte. Então toda festa junina, o intuito é por João, né? Os irmãos entendam, eu não quero entrar nessa parte. Então a igreja evangélica faz a junina, faz outras festas e etc e tal, mas tem o porquê de outra denominação, outra religião. Então você não quer entrar nisso. Então isso já era costume, vamos dizer, costume igual na outra religião, tudo é costume. Mas já não estava dentro da doutrina da palavra. E foi mudado tudo aquilo ali que a gente acostumava. Então a pessoa ficou muito revoltado, vamos dizer assim, com tudo isso que havia mudado. E o Senhor me dava a entender de vez em quando. O Senhor me dava a entender, o Senhor me falava e me mostrava que estava acontecendo isso.
Eu fui buscar na palavra. Eu não vou entrar tanto nessa parte, que tem outra obra no meio disso aí também. Mas eu vou entrar só no que o Senhor me fala. E foi feito esse conluio. O Senhor me mostrou e eu fiquei quieto. Não comentei, não falei. Eu simplesmente vivi como um servo de Deus. Louvado seja Deus. E o Senhor me disse muitas e muitas e muitas e muitas vezes: conserva a paz. Oh, glória a Deus. E me mandava o hino para conservar a paz. Louvados, feliz é o teu caminho. E conserva a paz. E falava: conserva a paz, conserva a paz. E assim eu fui, conservando a paz. E muito choro, teve choro para o Senhor. Teve provas, passei. Louvado seja Deus para o Senhor. Como a palmeira, meus irmãos. Como a palmeira diante do Senhor. Aí o que eu fiz? Vivia tranquilo, louvado seja Deus sobre essa situação, sofrendo, né, os ventos da palmeira. Às vezes uma folha caía, nascia outra. Louvado seja Deus, né? Eu falo isso, os irmãos não me entendam mal, porque olha só, o Senhor, que é o Senhor Jesus, passou. Louvado seja Deus. E aconteceu tanta coisa, irmãos, e conosco, e conosco. Mas nós temos que seguir a palavra que o Senhor nos diz. Nós temos que seguir o que o Senhor nos fala. Louvado seja Deus. Então, e por revelação do Senhor na minha vida, eu sabia que estava acontecendo aquilo, mas eu mantive, tranquilo, sabe? Deixa o vento, deixa o vento, deixa a chuva. Louvado seja Deus, quem dá sustentação para nós é o Senhor. Eu fui fazendo tudo isso que o Senhor me havia me falado, que o Senhor havia me dado como orientação. Em tantos momentos em que eu não sabia se eu ia para a esquerda ou para a direita, eu ia congregar, sabe, buscando o Senhor a resposta da palavra, buscando a instrução. Eu já não anotava mais na palavra, eu anotava mais no coração, porque o Senhor falava. Se o Senhor falou sobre isso, meus irmãos, eu já punha uma pedra sobre o assunto. Foi daí que apareceu a pedra. Eu punha a pedra sobre o assunto e não mais sofria aquilo, porque não é só de pão que vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus, como o nosso Senhor Jesus Cristo disse isso. Louvado seja estando no meio de nós, louvado seja Deus, glória a Jesus. Santo é Deus, sendo homem, né? Ele é o Filho do homem, Filho de Deus, vindo na carne. Louvado seja Deus. E não teve nenhum pecado por nós, mas ele passou tribulações também. Mesmo sendo Deus, Filho de Deus, é Deus, né? Peixe, filho de peixe é peixinho, como diz o ditado, né? Então, assim, o Senhor passou tudo isso. E nós também vamos passar algumas situações, mas temos que manter na comunhão, em oração e permanecer firme. Se tiver alguma dúvida, põe diante de Deus. Eu te convido, vai congregar. Vai numa congregação cristã no Brasil, põe diante de Deus o que você precisa, mas de coração, espera o Senhor falar com você. Louvado seja Deus. E assim foi, meus amados irmãos. E eu notei que no meio disso aí, a pessoa ficou revoltada, né? Essa pessoa ficou revoltada e começou a tomar, vamos dizer assim, caráter pessoais. Não é caráter pessoais, tomou como comportamento, até que se você falar assim, é comportamento de rebeldia, fazendo coisas contra a palavra, sabe? Eu notei que estava se formando ali, segundo o que o Senhor já tinha me dado, esse conluio. Então uma pessoa, sendo psicólogo, né, ou psiquiatra, não sei qual é, eu sei que não é a mesma coisa, mas tendo uma dessas daí, poderia, de certa forma, se quisesse, devido a algumas situações e provas, etc., queria até me interditar, por exemplo. Então, mas eu crendo com o Senhor já deu palavra, deu sabedoria, e eu fiquei firme naquilo que tinha que ser feito. Manter a paz, glória a Deus. E eu conservando a paz, só e o Senhor, quando eu ia buscar o Senhor, conserva a paz, tens fé, ó minha alma, suporta a cruz com paciência e fé. Deus te provê de confiança e calma, o teu Senhor contigo sempre és. Ó, fica em paz, pois Deus te guardará. O seu favor jamais te faltará.
E nisso, meus irmãos, glória a Jesus. Quando eu estava nesses momentos assim, não sabia o que fazer, e o Senhor me vinha, conserva a paz e dava palavras, e o Senhor fazia obra no meio disso tudo. Algumas obras aconteceram nesse intervalo, dessa situação que é outra obra que o Senhor coloca hoje de contar. E acontecia tudo isso, e as coisas iam acontecendo, eu conservando a paz. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Fica até o final em nome de Jesus. No meio de muitas outras obras que o Senhor fez, o Senhor não trouxe avante de contar, o Senhor não trouxe avante de falar para os irmãos e outras coisas mais que aconteceram. Coisas que assim, eu falava para a pessoa, falava, a partir de hoje vai acontecer desse jeito no mundo. Acontecia, meus irmãos. Vai acontecer isso agora ali assim, assim. E vai, acontecia, meus irmãos. E assim, muitas coisas, irmãos. Louvado seja Deus na comunhão com Deus, que o Senhor dava de fazer, assim, que eu não vou entrar em detalhes, irmãos. A pessoa foi vendo e o Senhor veio me falando desse conluio, até um dia em que parece que iam tomar alguma decisão e eu não vi. Essa certa pessoa teve não vou dizer um deslize, alguma coisa que arrancou um pedação de cabelo, sabe? Essa pessoa. Eu falo com todo respeito, que eu me lembro assim, vagamente, mas eu me lembro que teve. Nós fomos congregar e lá o Senhor falou que eu me lembro, as palavras foram mais ou menos essa. Não tente contra meu servo, isso foi só apenas um aviso. Que deu, meus irmãos, a palavra, me lembrei agora, glória a Jesus, em que foram matar um servo de Deus, que, se eu não me engano, foi de Davi, que ficou preso pelos cabelos, alguém lá ficou preso pelos cabelos e assim o povo, alguém veio e matou ele, né? Acho que era um dos filhos de Davi, se eu não me engano. E aquela parte foi sobre o cabelo, e eu entendi. Muitas das vezes eu entendo o Senhor falando com alguns irmãos. Eu entendo a palavra sendo direcionada para alguma pessoa. Muitas das vezes eu entendo isso, o Senhor dá. Igual muitas das vezes eu entendo, o Senhor me dá a revelação também da palavra. Às vezes o pregador, a pessoa está ministrando, eu sei o que a pessoa vai falar. Eu sei onde que vai entrar, que versículo às vezes. O Senhor me dá a entender com a ajuda e a glória, assim, toda para a honra e glória do Senhor. Muitas das vezes eu sei. Já aconteceu vezes de eu acertar até o livro que a pessoa ia ler. Não foi sempre, acho que foi uma vez só. Eu acertei o livro que a pessoa ia ler. Louvado seja Deus, porque já estava no meu coração o que seria falado. Já estava no meu coração sobre isso. Muitas coisas, eu falo tudo para a honra e glória do Senhor. Eu sou apenas um sentador de banco, louvado seja Deus, um servo de Deus, que é uma honra muito grande, que eu entendo, que é uma honra das maiores honrarias que se pode ter sobre a face da terra. Ser um servo de Deus, louvado seja Deus. E com isso, meus irmãos, já aconteceu demais essas coisas. Já aconteceu de eu chegar atrasado e o Senhor já pedir para mim, olha, pede o hino tal. Quando for pedir hinos, pede hino que o Senhor te manda pedir. Não pede porque, eu vou pedir porque eu nunca pedi. Não, porque na congregação é isso. O Espírito Santo de Deus, ele tem total liberdade. Entre os irmãos, não tem ninguém com estrelinha, não. Louvado, você não é um que começa o culto, não é crítica também, não, meus irmãos. Começa o culto, eu já vi muito isso. O irmão começa o culto, aí o irmão direciona a parte dos hinos, do louvor, falando de outra denominação, e de repente o irmão continua como se fosse um apresentador. Não tem isso na congregação. É o Espírito Santo de Deus. Pode ser que quem está atendendo o culto não é o que vai dar a palavra. Pode ser que o irmão que levantou para atender o culto, outro irmão falou, irmão, me perdoa, Deus manda eu atender o culto. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso, a obra é de Deus, não é do homem. Glória a Deus por isso. E os irmãos pedem os hinos que sentirem. Já aconteceu, igual eu estava contando para os irmãos, tudo faz parte da obra, meus irmãos. Faz parte da obra que o Senhor manda eu contar. Já aconteceu de eu chegar atrasado na hora do culto, o Senhor me pediu no caminho, falou, olha, pede o hino tal. E eu cheguei na igreja, a hora que terminou o hino que estava tocando, e eu levantei e pedi o hino tal. O irmão olhou para mim e falou, irmão, perdoa, já pediram esse hino. Já aconteceu, irmão. Tudo isso para honra e glória do Senhor, tem que andar na comunhão. Já aconteceu, irmão. Glória a Deus. O Senhor já me mostrou quando ia recolher alguém. O Senhor já me falou, me deu direção. Louvado seja Deus. O Senhor já me mostrou coisas que iam acontecer. Inclusive, irmãos, eu vou dizer para o irmão Cid dizer, nessa obra passada da pipoca, que eu comecei a entrar em infarto, esse irmão, que eu também não vou dizer, o Senhor me revelou, na hora da oração, que eu dobrei o meu joelho, nós dobramos o joelho para orar no início do culto, né, na hora da oração do início do culto, o Senhor me deu uma visão uma vez.
que eu estava em um velório, eu achei que o velório era meu. Eu falei pro irmão, irmão, eu não entendo, mas o senhor me deu para falar isso para ele também. Me pediu falar, eu tenho que ir gravado no meu WhatsApp. Eu posso colocar aqui para os irmãos escutar também, mas não vou fazer isso. Que eu digo aqui é verdade, pura verdade. E o senhor me mostrou esse irmão, mais um outro irmão, num velório, e eu estava naquele velório. E me mostrou a posição que eu estava. Eu achei até que o velório fosse meu. E pode ver que aconteceu certa vez, e eu falei pro irmão, não sei o que significa não, irmão. Até pedi o irmão, vai que o senhor quer me recolher já, né? Então, irmão, eu te convido, em nome do Senhor Jesus, atenda meu velório, atende o meu funeral. O irmão ficou meio sentido e tal. Falou, tá bom, irmão, eu atendo se for assim. E aconteceu que, passado alguns meses depois, ou um mês, ou algumas semanas depois, eu gosto de assistir culto de batismo. Eu recomendo todos, em nome do Senhor Jesus, vai assistir culto de batismo. Mesmo os batizados e os que não batizaram, vai assistir, irmão. Que glória, que bênção, eu amo de coração assistir culto de batismo, estar no culto de batismo. Aí o que aconteceu? Eu fui assistir um culto de batismo, levei algumas pessoas comigo e tô lá. De repente, irmão, quem foi atender o culto? Esse irmão estava lá. No que ele olhou para mim para trás assim, eu lembrei, era onde que eu estava sentado naquela visão. E eu pensei, será que o batismo realmente, porque você está matando um velho homem ali, né? Então teve dois significados aquela visão que o senhor já me deu de entender agora há pouco. Os irmãos estão sabendo. A primeira foi essa, que estava realmente no velório, o irmão não foi o irmão que atendeu, mas o irmão que estava junto com o irmão, mas não era o irmão daquela visão, não era o irmão daquela visão, era outro irmão que estava junto com esse irmão que estava na visão, né? Louvado seja Deus. E no culto de batismo é um culto também, vamos dizer ali, que vai sepultar o velho homem, vai nascer um novo homem nas águas. E a hora que o irmão olhou para trás, eu vi de onde que eu olhava aquele velório. Era dali, o irmão estava ali, olhou para mim, ele estava naquele velório. E a segunda parte talvez seja porque, através do irmão, ao meu ver, que eu falo com todo respeito, ele não ter faltado com a consideração, eu estava infartando. Pode ser que dali também foi o velório, né? Infartando. E eu já conheci quando o Senhor, na boca do próprio irmão, falou com o irmão, né? E ele disse, inclusive, sobre, antes de eu mandar essa obra aí, eu falar essa obra da pipoca, que o Senhor me disse que não julgues, não julgue. Deus, como é que é? O Senhor me falou, não julgues, só um momento que eu vou lembrar aqui, não julgue, do Senhor virá vingança. Antes de contar essa obra, o Senhor falou na boca do irmão, eu entendi que o Senhor ia julgá-lo. E o irmão, eu entendi, é uma comunhão, irmão. Irmão, é uma comunhão inexplicável que eu posso dizer para os irmãos. É uma comunhão, irmão, que eu sei quando o Senhor está falando. Acontece, não é simples, mas acontece bastante que o Senhor está falando, direcionando muitas das vezes a palavra para quem está ali atendendo o culto. E eu sei, o irmão relutou. Já aconteceu o caso de eu estar falando com o senhor aqui, o irmão está na comunhão. Esse irmão é um irmão de Deus. Esse irmão é um irmão que o senhor já me mostrou em visão, em revelação, que ele é um irmão que o Senhor está nele, que o Senhor usa dele. Eu já vi os olhos do Senhor nos olhos dele. Igual eu falo, não estou dizendo quem que seja, irmão. Eu já falei isso pro irmão. Falei, ó, só você que sabe, irmão. Então já vi tudo isso. Irmãos, já vi, igual eu contei outrora agora, já vi irmãos pregando com asas. Já vi as asas do irmão, recolhidas assim, quietinho atrás. Havia a asa do irmão. Não é esse, eu vou contar não. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Já vi muita coisa, louvado seja Deus. E nisso, irmão, nessa comunhão, tá vendo a segunda parte da visão? Talvez foi porque através do irmão, o irmão ia fazer eu me infartar. Talvez, se não, claro, o Senhor já me disse várias vezes, enquanto não cumprir tudo que o Senhor tem para cumprir na minha vida, o Senhor não vai me recolher. Louvado seja, não vou dizer mais sobre isso, né? Louvado seja Deus, mas aí, meus irmãos, louvado seja Deus, pode ser isso, cumpriu outra parte da visão, porque o próprio irmão ia conseguir, se não fosse por Deus, o irmão ia me levar para o Senhor me recolher mais cedo, porque a própria palavra, se eu não me engano, em Eclesiastes 6, tem um momento que fala lá, não sejais demasiadamente tolos, nem perversos. Lá fala, o que eu quero dizer sobre isso, meus irmãos, é o seguinte, porque lá continua dizendo, por acaso, você quer morrer antes da hora? Ou seja, então a própria palavra diz que os tolos demasiados e os perversos demasiado demais, eles morrem antes da hora. Um exemplo disso, que não vou só citar um exemplo, a pessoa que fica empinando de moto aí, para cima e para baixo. É um tolo demasiado, eu falo com todo respeito. É um tolo demasiado. E quem faz mal demais para os outros, mata, rouba, não sei o quê, é um perverso demasiado. E a própria palavra fala assim, ó, não proíba o que mata, porque ele está procurando a própria cova. Mais cedo ou mais tarde ele vai morrer por isso mesmo também. Então a própria palavra fala que existe sim
como a pessoa morrer antes da hora, a pessoa ser recolhida antes da hora. Quando a gente fala recolhido na congregação, entendo eu, que é quando o Senhor recolhe a pessoa, leva. Agora a gente não está falando que vai ser recolhido lá para a glória ou para outro lugar, né? Mas foi recolhido pelo Senhor. Então, meus queridos irmãos e visitas do canal, sinto tudo isso. E voltando agora para terminar já, fica até o final em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Digo isso para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, muitas outras obras. Eu já vi, irmãos, para falar a verdade para os irmãos, eu já vi uma vez um rapaz dirigindo um carro, mas era o Satanás que estava nele. Eu vi tudo, meus irmãos, até com o braço para fora, do jeito que ele dirigia, era o Satanás que estava em cima dele, estava nele, com chifre e tudo. Tinha chifre também, meus irmãos. Eu vi tudo isso. Louvado seja Deus. Mas eu digo isso para a glória do Senhor, não é para engrandecimento do homem, não, mas Deus que deu a ver todas essas coisas. Cada um o Senhor dá o dom que quer, do jeito que quer, coisa que a gente nunca imagina, ou imaginaria, ou pensaria que seria, de forma alguma. O Senhor, não precisa de ninguém. O Senhor faz o que Ele quer fazer, louvado seja Deus. Então, continuando já para terminar, no meio desse conluio, né, dessas duas pessoas, e o Senhor já havia me revelado, meus irmãos, o que aconteceu? Continuei firme, louvado seja Deus, mas certa vez eu estava orando e o Senhor me deu de orar por uma dessas pessoas. E eu orando por uma dessas pessoas, louvado seja Deus, o Senhor me mostrou, não vou dizer a visão, mas me mostrou o espírito da morte. E o Senhor me mostrou que era o espírito da morte que estava próximo da pessoa, estava rondando a pessoa. E eu virei para certa pessoa, que era a segunda pessoa, vou dizer que o psicólogo seria a segunda pessoa, então vou inverter. E a primeira pessoa, o que não é psicólogo. Então, eu virei para a primeira pessoa, que não é o psicólogo, e falei, olha, numa oração que o Senhor me deu, que me direcionou essa pessoa segunda, vou dizer para vocês, Deus me mostrou que o espírito da morte está rondando, e está muito perto, está com a arma levantada já, está esperando, está assim um fio de esperar. Então fala para a pessoa orar mais, buscar mais o Senhor. E essa é a mensagem que eu tenho para te dar. E falei para essa primeira pessoa, beleza, passaram alguns dias, voltando essa aqui já é a obra terminar. Voltando alguns dias, e essa segunda pessoa é psicóloga, que estava de conluio e tal, é a única que podia, pela lei do homem, até me internar, alguma coisa nesse sentido. Que o Senhor me deu essa revelação, me mostrou que estava tendo esse conluio. E eu tranquilo na presença do Senhor. Aconteceu muita coisa, porque eu não posso dizer não posso dizer nada. Até mesmo por questões jurídicas, né, meus irmãos? E o que aconteceu? Aí eu fui tocando a vida, passaram alguns dias. Aí essa primeira pessoa, vou falar essa, porque essa é um feminino, né? Senão seria este. Este pessoa não existe, então tem que ser esta pessoa. Então esta pessoa virou para mim, passado alguns dias, encontrou comigo, né? Falou assim, olha, eu passei seu recado, a pessoa falou assim, que verdadeiramente você é um homem de Deus. Aí eu peguei e falei, não, isso eu já sei, mas tá bom, louvado seja Deus, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Passaram vários tempos, semanas e talvez meses, a primeira pessoa, volto a dizer que não é a pessoa que é o psicólogo, a pessoa que é o psicólogo, né? Tá completamente desnexo com tudo, mas tudo bem. Aí virou para mim e falou assim, olha, a segunda pessoa me pediu para te perguntar se é sim ou se é não. Eu falei, como assim? Não, pediu para te perguntar, para você perguntar para Deus se é sim ou se é não. Eu falei assim, olha, mas não é assim que funciona. Funciona assim, a pessoa tem que congregar. Vai congregar na congregação que está no Brasil, pergunta para Deus. Pergunta de coração que o Senhor vai te responder. E fica esperando. Não, mas a pessoa pediu para te perguntar. Eu falei, fala essa resposta para ela, que não é assim. A pessoa tem que perguntar, eu não sou Deus. Não sou Deus. Aí a pessoa ficou assim, sabe? Tá bom. Aí foi lá e levou. E eu nem lembrava disso. Passaram vários dias, encontrei com a pessoa novamente. A pessoa chegou até mim e falou assim, ó. A pessoa pediu para te perguntar novamente se é sim ou se é não. Pergunta para Deus se é sim ou se é não. Diz que precisa saber e é você que vai falar se é sim ou se é não. Aí eu peguei, fiquei, sabe? Essa pessoa era meio da outra denominação também, né? Depois ficou da nossa denominação. Essa segunda pessoa, né? Então assim, vai tudo continuação certinho. Mais ou menos com o cronograma temporário da obra. Aí eu peguei e falei, olha, não é assim que funciona e tal, beleza. E aconteceu a terceira vez, eu já disse, a terceira, os irmãos me perdoam. Chegou em mim novamente, a pessoa mandou te perguntar se é assim ou se é não. Eu falei, olha, não é assim que funciona. E eu senti novamente falar, a pessoa tem que congregar e tal, e assim, assado. Não, porque pediu para te perguntar, eu estou te perguntando. Pode ver então que aquele nexo, como que a pessoa encontra essa pessoa de vez em quando assim?
entendeu, Nexo? Eu estou lembrando agora da obra e que o senhor havia revelado, está vindo agora para mim, entendeu? Então, assim, tudo confirmando. Eu já sabia que é verdade. Resumindo, certa vez eu estava em casa tranquilo e fui entrar por orar, senti de orar. Se os irmãos sentirem de orar, os irmãos orem em nome de Jesus. É isso mesmo, tem que orar. Mesmo se você estiver dirigindo e ler uma placa escrito ora, meu irmão, entra na comunhão do céu, fala com o Senhor, clama, glória a Deus. Mesmo se você achar que o inimigo te mandou orar, ora, meu irmão. Porque na verdade o inimigo quer que você não ora. Ora, irmão, clama, busca o céu, entra na comunhão com o Senhor, fala com Deus. Glórias a Deus. Aí, meus irmãos, já está terminando agora. Não está muito grande, não, mas a obra eu te falei que seria bem maior do que as outras. Aí, meus irmãos, continuando aqui, louvado seja Deus por isso. Os irmãos me perdoam, mas tudo tem a ver com essa obra que o Senhor colocou. Eu entrei para orar. No que eu estou orando, falando com o Senhor me visitou e falou para mim assim. Me mostrou a pessoa, que eu não vou dizer o nome, que muitas das vezes o Senhor não me fala o nome, o Senhor me mostra a pessoa, eu sei quem que é. O Senhor me mostrou a pessoa e falou para mim assim, diga a ela que é sim, e eu entrarei com ela nessa batalha, ela, a pessoa, né? Eu entrarei com a pessoa, vou dizer a pessoa, eu entrarei com a pessoa nessa batalha, e por causa disso é sim. Foi isso que o Senhor me falou. Talvez o Senhor me falou mais uma coisinha aqui que eu tentei resumir para não dar nada a entender, mas foi isso aí. O Senhor entraria com a pessoa na batalha e assim, beleza. Ou seja, tudo dará certo. Eu entendi isso. A pessoa chegou e eu nem tchum, tá? Depois da próxima vez que a gente se encontrou e tal. Então eu falei, deixa eu te falar uma coisa, o senhor respondeu. O senhor me trouxe avante a memória que o senhor havia respondido. Eu falei para a pessoa, olha, fala para essa pessoa, por gentileza, em nome do Senhor Jesus, que a resposta é sim. E o Senhor entrará com ela nessa guerra, nessa batalha. Desse jeito, eu falei resumindo, tentando filtrar bastante, mas o Senhor entrará com ela nessa batalha, nessa guerra. E é assim, tudo vai bem. Foi isso, meu irmão. Eu tentei filtrar, então os irmãos perdoam se eu estou mudando, que eu tentei filtrar para não falar o que é, porque não digo que é homem nem que é mulher, eu só digo assim para não identificar ninguém. E aconteceu assim. Aí o que eu fiz? Dei o recado e vida que segue, né? Vida que segue e tal, dali coisa. Passou muito tempo, muitos meses. Inclusive, meus irmãos, eu estava congregado até aqui. Eu estava congregado certa vez, já tinha passado muitos meses, e eu congregado e tal. E o Senhor, durante um culto, o Senhor me visitou. Quando eu falo o Senhor me visitou, é quando o Senhor fala comigo. O Senhor me visitou e me disse assim, porque o Senhor já está no meio de nós. Louvado seja Deus. O Senhor me visitou durante o culto e falou para mim, na hora da testemunhança, levanta lá e conta a obra dessa pessoa. E me mostrou. Aí eu fiquei pensando, falei, Senhor, mas não tem, eu conheço essa pessoa, que é a segunda pessoa do que eu estou dizendo, os irmãos entendam, né? Aí eu peguei falando com o Senhor na mente, conversando com o Senhor, falei, Senhor, mas não aconteceu obra aí, Senhor. Por acaso aconteceu? Olha, falando com Deus, o Senhor me mostrou, irmãos, é a nossa mente, o Senhor ele tem o controle de todas as coisas, o Senhor me mostrou os quadros dos acontecimentos, irmãos. Assim, foi muito rápido, eu posso dizer, foi coisa assim de 20 segundos, 30 segundos, mas passou todos os quadros na minha cabeça da obra, passou tudo, mas eu entendi tudo, irmãos. Como que foi que aconteceu, mas eu não tinha um desfecho. Eu falo isso porque o Senhor já pregou no meu coração, até te contar essa parte, que aí não, e eu peguei o Senhor falando, me mostrando a obra que estava acontecendo, mas antes disso, teve uma questão também antes disso de eu contar essa parte. Que quando o Senhor me falou para me falar aquela parte para outra pessoa, a pessoa número 1, passaram vários meses e tal, essa pessoa número 1 chegou até mim e falou assim, precisamos fazer uma visita, você vai comigo, caro irmão, fazer uma visita para a pessoa número 2? Eu falei assim, não, mas como assim? Não, vai fazer comigo uma visita para a pessoa número 2? Eu falei assim, mas a pessoa número 2 mora longe demais da conta, eu não sinto, me perdoa, não sinto de fazer a visita. Aí a pessoa falou assim, olha, a pessoa número 2 pediu muito, falou para eu te falar, muito encarecidamente para você lá ir orar. Se você for comigo, a gente faz uma visita normal, né? E depois a gente pega a hora, você ora lá, porque a pessoa falou que você tinha que orar, e nós vem embora, você me traz embora e tal, a vida que segue, vai ser uma visita, né? Uma visita normal e tal.
Aí eu vi que a pessoa número 2 que pediu a visita solicitou bastante, e o senhor já me visitava, e me falou, eu não queria ir, mas o senhor falou para mim, assim, eu senti, o senhor não me falou, eu senti, vai. Aí eu peguei e falei, tá bom, então vamos. Depois do culto, pode ser? A gente vai pro culto, você vai também na igreja, né? Vai estar na igreja também, então a gente vai pro culto, do culto a gente vai lá rapidinho e tal. Ou, se eu não me engano, foi antes do culto, se eu não sei que tinha a ver com o culto. Aí o que aconteceu? Eu fui. Nós chegamos lá na casa dessa pessoa número 2, meus irmãos, visitas do canal, a pessoa não nos recebeu. O cônjuge, para não dizer se é homem ou mulher, o cônjuge, o cônjuge, né? Nos recebeu, já nos esperava, porque disse que eu iria. Toda honra, toda glória é de Deus, é do Senhor. Não tem nada a ver. Eu não sabia o que ia ter ali, mas eu fui fazer uma visita normal, rápida, não era uma visita normal, ia orar e ir embora. A pessoa, meus irmãos, a hora que eu entrei, me convidou para ir até o seu cônjuge. A pessoa número 2, que era o psiquiatra, psicólogo, não sei, dos dois eu sei o que é, mas eu não quero deixar para não ter nenhum tipo de coincidência de obras e tal. E cheguei lá, a pessoa estava acamada, pegou uma doença que não sei a cada quantos milhões de pessoas essa pessoa tinha essa doença. E pegou do nada, essa doença, do conluio, né? A pessoa número 2, a número 1 está no conluio, a número 2 que podia fazer alguma coisa, por causa da lei do homem, a pessoa era formada nessa parte, e estava grávida. Ei, falei, o casal estava grávido, né? Vamos dizer assim. E não podia ter a criança. Mas o senhor deu uma resposta para a pessoa. E resumindo tudo, era uma doença que a pessoa não podia comer, a pessoa não podia beber, era muito raro, às vezes nem água parava, nada. A pessoa estava assim, quase pele e osso. Eu falo com todo o respeito da pessoa. Eu vou dizer o casal como a segunda pessoa, porque pode ser homem, mulher, não sei o quê, mas o casal não podia ter esse filho, que a pessoa não podia ter o filho, né? Vamos dizer assim. Os irmãos, perdoa aí, porque eu não quero apresentar quem seja, irmãos. Não quero, de forma alguma. Então eu vou resumir um pouquinho mais para terminar essa obra. E com isso, meus irmãos, e visitas do canal, eu vi que estava muito apertado ali, sabe, no sentido de que era uma visita para enfermos, e enfermo assim, nossa, só Deus sabe a situação. Aí eu falei, então vamos orar? Vamos orar. Nos ajoelhamos, como a palavra diz. Quem tinha que pegar véu, pegou véu. Quem não tinha, não pegou. E abri. O Senhor me deu tudo, a abertura da oração, e me deu oração. Terminada aquela oração, falado com o Senhor, louvado seja Deus, fomos embora, agradecemos, tal. Fomos embora. Aí chegou essa parte. Passado vários meses, eu congregado, onde eu, como outrora, agora comecei a falar, não era para falar outrora, mas está na obra também. E eu sentado lá congregado, na hora das testemunhanças, quase que não sai. Na hora da testemunhança, o senhor me visitar e mandou contar essa obra. E eu falei, senhor, mas não teve obra, senhor. Falando com Deus na mente, o senhor me mostrou. É igual você pegar, às vezes, tem uns negocinhos na internet, que a pessoa troca uns números, umas letras por números e passa tudo rápido, você consegue ler. É a mente do homem. A gente, segundo os estudiosos, usa 10%, parece, ou nem 10% do que a gente tem a nossa capacidade. E em poucos segundos o senhor me mostrou toda a obra, mas eu não tinha um desfecho. Mas o senhor me mandou contar a obra, eu ia levantar para contar. A hora que eu levantei para contar, esse mesmo irmão que o senhor me mostrou, que o senhor tá nele, louvado também, o senhor se usa muito dele, me mostrou que é um caro mesmo servo de Deus. O Senhor, muito querido pelo Senhor, eu falo caro assim, caríssimo, né? Poderia ter usado isso, essa expressão. Servo de Deus. A hora que eu levantei para ir para a testemunhança, o irmão encerrou a testemunhança. O irmão, então ele não estava olhando para o meu lado, está encerrada a testemunhança, os irmãos ficaram olhando para mim, olhando nele. Ele não me viu, mas é tudo obra de Deus. Quando o Espírito de Deus ele tem total liberdade no meio do povo dele, irmão, qualquer coisa que aconteça, você pediu o hino, não foi o hino que você pediu, porque não era. Então, esquece, descansa o seu coração, porque não era para ser. Se outro irmão pediu e escutou o outro, irmão, não era para ser.
Louvado seja, descansa o coração, não fica amargurado. Eu vou pedir um hino, outro pedir. Porque o irmão que pede, é a hora que eu vou pedir, outro pede. Não, é tudo de Deus, irmão. Tudo obra de Deus. Descansa o coração. Na hora eu não entendi, mas eu falei, de certo não era para falar mesmo. Mas é o Senhor que me mandou, eu sei que o Senhor me mandou. O Senhor falava comigo naquele momento que era para falar. Mas o Senhor encerrou. Mas eu entendi depois que o Senhor que quis encerrar, porque eu não tinha um desfecho daquilo. Aí o que aconteceu, meus irmãos? Eu sabia que o Senhor mandou, mas eu falei, mas o irmão, será que ele não está? Eu ainda pensei mesmo, será que o irmão não está na comunhão? O Senhor que mandou, meu coração quase saiu pela boca, porque tinha que falar a obra. Eu fiquei quieto, sabe? Pensei, acalmei meu coração e fiquei naquilo. Passado, terminou o culto e tal, etc e tal. Aí passou algum tempo, alguns dias, eu encontrei aquela primeira pessoa, das duas, né? E conversei, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu não tinha o desfecho. Você lembra aquela oração que nós fomos fazer, que você me falou para a gente visitar a pessoa X lá, a segunda pessoa e tal? Lembro. E aí, o que aconteceu? Você tem alguma notícia? Deixa eu te contar o que aconteceu. Rapaz, olha o que aconteceu. Depois da oração, passou pouco tempo, o Senhor libertou essa pessoa, número 2, daquela doença. A pessoa do casal, o cônjuge, tiveram filhos, o filho, segundo a segunda pessoa, que entra em contato comigo de vez em quando, diz que a criança é tão saudável, glórias a Deus, tão saudável, que tem que ficar correndo atrás da criança. Porque a criança vai para lá, vai para cá, vai para lá, para cá, sobe, desce, vai dali, escorrega daqui, levanta dali, vai de lá, vai de cá, puxa daqui, leva para lá e não sei o quê. E eu dei glórias a Deus, falei, glória a Deus, santo é Deus, né? Louvado seja Deus, santo é o Senhor. E com isso, meus irmãos, completou a obra. E no próximo domingo que eu fui, o Senhor falou para mim, levanta e conta a minha obra. E eu levantei e contei a obra do jeito que foi, irmãos. Os irmãos ficaram tão na comunhão, ficaram tão cheios da presença de Deus, que dava glória, aleluia, porque Deus é que agiu. Então, meus irmãos, toda essa obra é para contar essa obra que aconteceu. Louvado seja Deus. No meio de tanto conluio, buscando nos momentos que não sabia se ia para a direita, para a esquerda, o que fazia. Porque nós temos que entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e no mais ele tudo fará. Então não é na nossa força, nosso braço, não é o nosso dinheiro, não é essas coisas não, é tudo de Deus, tudo para o Senhor. Tudo para o Senhor, meus irmãos. Essa é a obra que o Senhor colocou no coração de contar. O Senhor libertou a segunda pessoa, ajudou, curou o cônjuge para ter aquela criança que não podiam ter, né? Falou podiam no sentido de marido e mulher uma só pessoa. Pôs em liberdade tudo, esclareceu todas as coisas, não teve mais aquele conluio, louvado seja Deus. Eu estou dizendo que Deus é bom, o Senhor apareceu, mas eu precisei contar tudo isso, o Senhor colocou todas essas coisas para contar nessa obra para falar para os irmãos perdoam, não tem escândalo, porque isso é a pura verdade de todos os fatos que aconteceram. Aconteceram mais fatos, vi mais coisas, que essa coisa eu não sinto de contar para os irmãos, apesar de já ter situações em que o irmão atendia outros irmãos, etc e tal, atendia culto onde eu estava. Não estou dizendo que é na comum que eu estou, nem estou dizendo que aconteceu tudo na minha comum, que eu não quero deixar os irmãos pensando, mas tudo que o irmão falou, se um dia descobrirem, né, por algum fato, alguma coisa que quem sou, eu não estou dizendo que aconteceu na minha comum, na comum é na igreja, do determinado bairro, da determinada cidade que eu congrego. Não estou dizendo que foi lá que aconteceu. Todas essas coisas. Não estou dizendo que esse irmão dessa comum, dessa denominação, da congregação que está no Brasil, na comum onde eu estou, não estou dizendo que ele tem asa, não estou dizendo que seja o de lá, não estou dizendo que não seja. Estou dizendo o seguinte, é obra de Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, e não é dada ao homem, ao Senhor. O Senhor faz a obra que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma. É coisa que a gente não imagina, porque a palavra diz, quão mais altos são os caminhos do Senhor, assim são os pensamentos de Deus. O nosso é terreno, o nosso não tem... Sabe, quem diria que eu ia entender animais? De vez em quando, né? Estando na comunhão. Louvado seja Deus. Quem diria, já teve, não sei se eu contei numa das obras, em que eu estava orando e dirigindo. Eu estava a quase 60 km por hora. Eu devia estar uns 40 para 50 km, 50 e pouco km já por hora. Olha, eu orando, uma pomba, eu não lembro, acho que não foi branca não, era cinza para branca. Uma pomba pousou no capô do carro na frente, eu dirigindo, irmãos. Eu falo para um regular do Senhor, se o Senhor quer fazer obra, ele faz do jeito que Ele quer. Quem imaginaria
Irmãos, já teve obra, vou dizer uma obra para os irmãos pequenininha aqui, que o Senhor fez nesse sentido, o Senhor confirmando, o Senhor falando, igual da linguagem, não é todos que vão ter linguagem, irmãos. Tem uns que têm outros tipos de... Mas pode ser que tenham também, né? A obra de Deus, o Senhor faz o que Ele quer, da maneira e do jeito que Ele quer. Porque o Senhor é Senhor. Ele é o Senhor. O Senhor não precisa de conselhos. Já teve uma vez que eu estava passando na prova, naquela prova que eu disse que quando eu virei crente, eu passei um ano. Um ano, meus irmãos. Não estou dizendo que todos vão passar também, não. Pode ser que não passe nenhum tipo de prova nesse sentido. Mas eu passei um ano trocando a noite pelo dia. Eu não dormia à noite com tanta perturbação, com tanta coisa que acontecia. E durante o dia eu dormia, porque durante o dia eu já não via tanta coisa mais. Né? Porque às vezes o senhor dá de ver algumas coisas. Tem uma determinada religião aí que eu já sei que a pessoa é daquela religião, porque quando eu vejo algumas coisas acontecendo em volta de mim, eu já comentei isso uma vez com a minha esposa. Eu falei, olha, por acaso, você conhece quem está aqui por perto? Tem alguém aqui por perto, ou vai passar aqui por perto, que a pessoa é de determinada religião, porque eu via muito demônio, muita coisa, muito... Credo, deixa pra lá, não vou entrar nessa parte. Mas não é sempre também, não. Então são dons que o Senhor dá, que é dele, tudo é dele, a honra e a glória é dele. Então dentro desse um ano que eu passei de grandes provas nessa parte, prova, né, que eu estava provado mesmo. Teve uma vez que eu estava tão triste, tão provado, que o Senhor me libertou, meus irmãos. Sabe como o Senhor libertou da minha prova? Mas eu estava numa prova de tristeza tão grande, meus irmãos. E eu andava na rua e ia buscar, acho que determinada coisa na venda, eu falo venda, pode ser no supermercado, alguma coisa assim no boteco, talvez seja uma coca, um refrigerante, não sei. Eu fui buscar, eu estava numa tristeza tão grande, eu falava com o Senhor. E teve um momento que eu falei com o Senhor assim, em pensamento, orando, falei, Senhor, será que o Senhor está me vendo do jeito que eu estou aqui? E eu caminhando, sabe? Meus irmãos, vocês acreditam, louvado, eu sei que os irmãos acreditam. Irmãos, um passarinho, eu não sei qual foi esse passarinho, se foi pombo, fez cocô na minha mão. A hora que eu acabei, falei, Senhor, o Senhor está me vendo aqui do jeito que eu estou agora? Senhor? Pô, fez cocô na minha mão, que cocô quentinho, meu irmão. Meus irmãos, eu fiquei liberto no mesmo instante. O Senhor me libertou daquela prova, daquela tristeza. O Senhor me libertou, glória, santo, santo, santo. Então, meus irmãos, o Senhor, eu lembro certinho a tanta tristeza que eu estava naquela prova, mas seguindo o Senhor, né? O Senhor falou pro pessoal, olha, vocês pescaram, lança a rede ali pro lado de lá, você vai pegar peixe. E viraram pro Senhor e falaram, Senhor, mas nós pescamos a noite toda, não pescamos nada, mas sobre a sua palavra nós lançaremos as redes. E a palavra, glórias, glórias, glórias a Deus. A palavra lá diz, meus irmãos, que quando eles puxaram as redes, irmãos, o barco quase ia a pique de tanto peixe. Mas não foi a pique, irmãos. E assim é a vida do crente, do cristão. Talvez você está aí pensando, mas as coisas estão quase afundando, está quase acontecendo isso. Mas não vai, meus irmãos. Serve a Deus, mas se você quer buscar realmente sobre a sua situação, meus irmãos, com Deus, vai congregar, procura a igreja, a congregação que está no Brasil. Vou dizer que esse canal não tem nada a ver, ligação com a congregação, o canal, mas está na obra, meus irmãos. Vai congregar, buscar do céu, buscar do Senhor a resposta. Talvez seu barco está quase a pique, talvez você está quase desistindo. Vai congregar antes de tomar uma decisão. Vai buscar do céu o alimento, vai buscar do céu a direção, meus irmãos. O Senhor fez obra comigo num cocô de passarinho na minha mão, que não foi um cocô apenas, foi o Senhor. Oh, glória, isso já aconteceu, irmão. Louvado seja Deus. Deus está andando, caminhando como qualquer outro. Um passarinho veio e pousou na minha mão, como se ele estivesse refugiando, irmãos. Já aconteceu tudo isso, são tantas obras. Se eu for contar aqui, talvez o irmão vou ficar pensativo demais. Mas eu não conto, eu conto aquilo que o Senhor colocou para contar, meus irmãos. Já teve tantas obras, meus irmãos. Teve tantas obras. Quem sabe eu conto até. Tem uma obra tremenda que o Senhor me deu aqui. Me fez lembrar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Mas a obra que eu quero contar é essa que o Senhor colocou. O Senhor colocou essa obra, meus irmãos. Se eu for contar mais coisas aqui, eu sinto contar até essa parte dessa outra obra tremenda que Deus fez. Mas, meus irmãos, já teve casos. Olha só, tanto que o Senhor cuida de nós. O Senhor nos liberta. O Senhor liberta... depois eu conto essa outra obra para os irmãos aí, porque essa obra ela tem muito envolvimento, é muito grande e já passou aqui da hora, mas saiba que é uma obra grandiosíssima, como todas as obras que o Senhor faz. Então, meus irmãos, essa é a obra que eu sinto contar para os irmãos. O irmão perdoa esse tanto de minutagem aí, mas eu sinto contar todas essas minutagens aí para os irmãos, para as visitas do canal. Louvado seja Deus. Meus irmãos, então,
Essa foi a obra, meus irmãos, do conluio, né? A obra do conluio. Não sei se vai ser esse título, mas foi a obra do conluio contra um humilde servo de Deus. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais ele tudo fará. Esta é a obra, meus irmãos. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus.